Hoje nós voltaremos a uma série de pregações que nós temos visto aí, feito em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu convido para que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 5 até o 11. Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus: seja a atitude de vocês a mesma em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado por tua palavra, a revelação do Senhor, e essa palavra se revelou em Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, por essa humilhação, pelo que Cristo passou em nosso lugar, e isso lhe rendeu a mais alta honraria de todas. Cristo exaltado, assentado à tua direita, ó Pai, e conquistou por nós o direito de estarmos aqui hoje na tua santa presença. Pai, ajuda-nos a entender que Cristo é Deus, digno de toda honra, e mais ainda, aquele ao qual nós devemos nos entregar, nos render, nos ajoelhar e confessar que é o nosso Senhor. Se conosco, ó Pai, nós precisamos do Senhor, eu preciso do Senhor, do Teu Santo Espírito agora, ó Pai. Conduza-nos para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Gilmar, só dá uma olhadinha, que eu acho que está dando uma... aqui, tá bom? Gente, eu quero desafiar vocês a encontrar um versículo na Bíblia que fale que a gente tem que melhorar nossa autoestima. Você pode me falar no final, tá certo? Pode me falar no final, porque até agora eu ainda não encontrei, mas talvez você ache algum que vai falar sobre melhorar a sua autoestima. Que você às vezes está meio para baixo, que às vezes você não é ninguém, né? E vai lá e tem um texto bíblico que está falando, vai, você pode, você merece, você é cheio de poder, alguma coisa nesse sentido. Porque até agora o que eu encontrei foram versículos dizendo assim: morra para você mesmo. Não pense de você além do que convém. A honra não é a você. E mais uma vez, nesse texto, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo isso. Falando, toda honra vai ser dada a Jesus, ou a Deus, por meio de Jesus. Mas esse texto mostra muito mais do que nos trazer uma certa humildade, né, da gente descer desse salto aí, que a gente é meio bom para isso. Tanto é que a Bíblia nunca traz para nós um sentido assim, para que você aprenda a amar a você mesmo. Você já parou para pensar nisso? Lembra os 2 mandamentos, como Deus resume tudo, como Cristo resume todos os mandamentos? Mas o que são os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. São 2 mandamentos, não são 3. Ele não diz ame a Deus, ame o próximo e ame a si, porque nós já nascemos com isso. Sabemos muito bem o que é amar a nós mesmos. Inclusive até quem tem baixíssima autoestima, de certa forma se comporta assim, porque se ama tanto que é digno, que ser digno da compaixão dos outros. É mais ou menos essa história. Mas até o final você pode me mostrar. No final você chega para mim e fala, não, Gustavo, tem isso aqui, ó. Teve gente que ensinou, falou assim, não, você é bom, você tem que... Mas é o contrário. Mas por que a Bíblia nos ensina o tempo inteiro o texto bíblico nos mostrando dessa forma? Nós vamos entender hoje um pouquinho aqui, porque eu vou adiantar o final para vocês. Estou bom para fazer isso, né? Já conto o final, porque você não fica ansioso. Mas é porque o único que é digno de toda honra, de
toda glória, todo louvor da nossa vida é Deus, o único, que merece toda a exaltação, tudo. E ele fez isso nos dando um exemplo visível de como que isso funciona, através de Jesus Cristo. E só para você entender, para nós entendermos um pouco melhor a respeito disso, como que Paulo chega a essa carta de Filipenses? Ele não está aqui falando de nenhuma heresia, de nenhum erro que estava acontecendo, pelo contrário, era uma igreja que ele amava muito, uma igreja que caminhava muito bem, e Paulo havia conhecido algumas pessoas, os primeiros crentes dessa igreja aqui, ele havia conhecido, foi numa viagem que ele fez para essa cidade, que Deus o levou até lá, através de uma visão. Paulo estava indo para um outro canto, para a África, e aí um jovem aparece através de uma visão e fala assim, Paulo, vem para cá, para Macedônia. Então ele faz uma curva lá e vai para a Europa. E chega nessa cidade de Filipos, tem lá a Lídia, a vendedora de púrpura, uma empresária muito bem sucedida. Uma mulher que tinha um espírito adivinhador, foi liberta, fazia parte também. Paulo e Silas, talvez algum outro também estava com ele lá, mas é certo que esses dois estavam juntos, foram presos, açoitados. E aí de noite tem um terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro ali então vendo aquela situação, ele e toda a sua família se entregam ao Senhor. Então foi muito intenso o surgimento dessa igreja que Paulo fazia parte. Ele amava muito essas pessoas, porque era uma igreja que cuidava dele, era uma igreja que orava por ele, e dava muito, de certa forma, muito orgulho para ele, porque era uma igreja muito operante, assim, uma igreja muito firme no Senhor Jesus. E agora ele escreve então para esse pessoal, porque estava acontecendo algumas dificuldades. É claro, gente, é a igreja, toda igreja tem problema. Essa aqui tem também, gente. Tem mais ou menos, né? Você que está chegando agora, não vem para cá achando que você quer uma igreja perfeita, não, porque você vai decepcionar muito. Mas vem já achando assim, gente, esse povo achou o médico dos médicos. O povinho doente, né? A gente tem uma dificuldade, mas nós achamos o médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Mas toda igreja tem problema, inclusive a de Filipos. E tanto é que mais para frente ele vai falar assim, eu peço, ele fala sobre duas mulheres do Senhor, vocês estão tendo um probleminha aí, né? E agora Paulo vai tratar um problema que eles estavam tendo de unidade. Alguma coisa estava acontecendo lá, a gente não sabe exatamente o que era, mas estava tendo problema. E ele vem falar nos versículos anteriores, falando, gente, vocês precisam caminhar juntos, é uma só igreja, é um só Deus, é uma só fé. Nós estamos ligados a um só Espírito. Não tem lugar mais para esse tipo de confusão entre vocês. É por isso que ele vai dizer, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu queria muito estar com Jesus, porque é infinitamente melhor. Mas ele faz com uma certa certeza, né? Ele falou, estou orando, eu vou ser liberto para ficar com vocês aqui um pouco mais, vou pregar um pouco mais Jesus Cristo, mas, gente, quando vocês entendem que Jesus Cristo é a vida de vocês, agora ele passa a falar, gente, vocês vão experimentar, quanto mais nós conhecemos desse Deus, de Cristo, da igreja, desse Espírito, de Bíblia, gente, isso vai resultar nos relacionamentos que nós temos, e não só dentro da igreja, mas dentro da sua casa. Se você deseja ter um relacionamento bom, harmonioso, em paz, no seu lar, com a sua família, com quem quer que seja, ele vai dizer para nós aqui o segredo. O segredo é, viva Jesus. É diminuir você. O segredo é esse. Diminua você. E que Cristo seja exaltado. E quanto mais você conhecer a respeito disso, e é por isso que agora ele vai trazer. Eu vou mostrar algumas coisas a respeito desse Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo dentro dos nossos relacionamentos. E é interessante, gente, porque a gente pensa assim, poxa, eu quero estudar a Bíblia, eu quero conhecer mais, mas é só para o meu relacionamento com Deus? Vai ser muito bom. Quanto mais você ler esse texto aqui, esse livro, quanto mais você te debruçar, quanto mais você conhecer, mais tempo você passa na presença desse Deus. Gente, vai ser maravilhoso. A gente está desde o início aqui, eu falando, eu fico emocionado, e ver a igreja cantando, assim, isso não é bom, gente. Em poder, sabe, eu espero que você sinta isso também. Porque a nossa fé ela não é só intelectual, a gente tem sentimentos também. Ai, gente, que coisa boa, estar na presença de Deus, estar na presença desse povo, que a gente poder celebrar. Mas quanto mais comunhão eu tenho com esse Deus, vai refletir na minha comunhão com o próximo. Então, se você é como eu, que tem problema com gente, às vezes eu sou o problema de gente. Então, Jesus vai nos ensinar, Paulo vai nos ensinar aqui através do maior exemplo, que é Jesus Cristo. Você deseja isso na sua vida? Então, aprende sobre Jesus. E o que ele vai dizer para nós aqui, então? Para a gente, enfim, ter relacionamento harmonioso um com o outro, que é o nosso maior exemplo, o nosso chamado, olha para Jesus em dois aspectos, na humilhação
e na exaltação. Texto bem profundo, lindíssimo aqui, que Paulo vai trazer para nós, mostrando a humilhação e a exaltação de Jesus Cristo. O que é a humilhação? Tem mais 2 pontos aqui, pode passar, por gentileza. Essa humilhação tem a ver com a encarnação e a morte de Jesus. Ele começa dizendo, na verdade é o versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, aí ele continua, não considerou ser igual a Deus, era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens, e se não encontrar em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Primeiro ponto que Paulo está querendo mostrar para nós aqui, antes de falar explicitamente a respeito da humilhação, ele vem mostrar para nós que Jesus é Deus. Isso aqui vai ser importante para nós, eu mostro para vocês por quê. Jesus é Deus. E ele se humilhou quando ele assumiu essa forma humana, resolveu esse Deus poderoso. E a gente vai encontrar alguns versículos, por exemplo, João, que começa o evangelho mostrando que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo, a palavra? É Jesus. Ele continua dizendo, e o verbo habitou entre nós. Está falando sobre Jesus Cristo, que é Deus, e o tempo inteiro ele mostrando. E tem um detalhezinho aqui que é muito interessante, porque quando a gente fala o nome de Jesus Cristo, a gente pensa que é um nome composto, é o sobrenome de Jesus, né? Mas olha como é que ele usa, e na sua Bíblia tem que estar assim. Ele inverte essa ordem, dizendo lá no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Jesus era o nome mesmo de Jesus, certo? Ele tinha alguns outros nomes lá ligados a Josué, e algumas outras coisas assim. Mas era o nome de Jesus, o nome desse menino, Jesus. Só que Cristo é uma atribuição a esse Jesus, que significa aquele que é ungido, o enviado por Deus. E agora ele vem dizer e colocar na ordem anterior, porque ele está dizendo, tenham em vocês a mesma atitude, algumas outras traduções vão dizer como o mesmo sentimento que houve no ungido Messias Jesus. Porque ele está dizendo aqui que esse Jesus, ou o Cristo, que é Deus, se fez homem. E agora essas duas naturezas, tanto esse Cristo que é Deus, ele agora assume uma natureza humana, carne e osso. Se você estivesse nos frequentando o discipulado aqui, você ia aprender sobre isso. É um desafio para você, tá bom? Quem ainda não começou, próximo semestre, próximo ano, nós vamos começar, porque nós estamos estudando exatamente isso aqui de forma muito aprofundada. Como que nós falamos a respeito da Trindade, como que Jesus une essas duas características, mas bem resumidamente eu quero mostrar para vocês aqui. Por isso que ele está dizendo, gente, que embora sendo Deus e Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus, ele não foi feito menor do que Deus, ele não é um semideus ou um anjo poderoso, ele é Deus. E nós vamos encontrar um monte de textos na Sagrada Escritura mostrando e apontando que Jesus é Deus. Nós estamos falando da Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, que todos possuem o mesmo poder, as mesmas características, a mesma honra. Quando nós falamos que Deus é onipotente, onipresente, sabe, que Ele é todo poderoso, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe de todas as coisas, essas características também pertencem a Jesus Cristo. Aquele que fez os céus e a terra, nós geralmente apontamos para o Deus Pai, porque lá no início, em Gênesis 1, fala sobre isso, né, que no princípio não havia nada e Deus, pelo poder da sua palavra, criou. Mas quando a gente vai para alguns outros textos, Colossenses, por exemplo, dizendo que tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. É Cristo presente em toda a história, mostrando que Ele é Deus. Está claro isso, gente? Cristo é Deus. Com a mesma característica, mesmo poder, mesmo tudo do Deus Pai, do Deus Espírito. É Deus. Mas embora sendo Deus, agora eu quero que você imagine isso. Porque nós estamos falando de humilhação. Ele, embora sendo Deus, todo-poderoso, toda glória, lá nos céus, o Criador, não usou disso, ou ser
igual a Deus como algo que deveria pegar-se ou orgulhar-se. Porque ele poderia muito bem ter falado, tá de brincadeira, né, Deus Pai? Ou Deus Espírito? Eu sou Deus. E vocês estão querendo que eu vá lá? Junto com aquele povo. Mas ele não usou isso como algo que deveria pegar-se. Ele se esvaziou. É o que o texto diz aqui para nós. É porque essa versão NVI, só de botar num detalhe aqui, o versículo 6 diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se. Está faltando só uma palavrinha aí, que na nossa tradução um pouco mais literal diz, ele tinha forma de Deus. Isso vai ser importante porque ele diz, ele tinha forma de Deus, depois ele vai dizer, ele tinha forma de homem, forma de servo. E Paulo faz um jogo de palavras aqui, né? Porque ele tinha forma de Deus, ele era Deus, ele tinha essa essência de Deus. E ele não considerou o ser igual a Deus e se esvaziou, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo. De que forma que se esvaziou? Se tornou servo e em semelhança de homens. Gente, o esvaziar-se não é que Jesus Cristo abriu mão da divindade dele. Quando ele se tornou homem, ele continuou sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Por que isso é importante? Uma vez, numa conversa, encontramos um cara, a gente estava numa viagem, ele é de um outro pensamento religioso. E a gente conversando, ele falou assim, olha, eu não consigo entender que Jesus, assim, história de morrer por mim, cara, não tem lógica isso. Eu falei, mas por que não tem? Eu falei, porque como que um Deus se faz homem como eu? Eu que sou pecador, eu que sou pequeno, eu não consigo entender essa história desse Deus se fazer homem limitado como nós. Mas é exatamente esse ponto. Por que Jesus precisou se humilhar e se fazer homem? Porque era um homem para se identificar conosco e poder morrer naquela cruz. Afinal de contas, no Antigo Testamento, você vai observar que tinha um monte de animais que eram mortos. Adiantou? Tem algum outro homem nessa história que era perfeito, que poderia pagar pelos nossos pecados? Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Agora, diante de Deus, nós temos uma dívida por causa dos nossos pecados. E alguém tinha que pagar. Ou éramos nós, ou foi um cordeiro, algumas vacas e tudo que morria lá. Vocês vão lembrar do Antigo Testamento, o sacrifício que acontecia. Não adiantou, porque eles precisavam ficar fazendo esse sacrifício direto. Mas em Jesus agora se humilha, se faz homem, se esvazia. E o esvaziar não é abrir mão da sua natureza divina, é somar dentro da sua natureza divina. Ele é Deus, agora ele se torna homem para se identificar conosco. Assim ele se esvazia de toda essa sua glória, de toda essa sua honra de estar nos céus. Agora ele se coloca entre nós, se esvaziando. E essas coisas não é o pior dessas situações. Porque ele poderia ter nascido e chegado aqui e falar assim, gente, sabe aquelas promessas do Antigo Testamento? Agora sou eu, rei dos judeus, agora eu cheguei, vamos montar o império. E quem foi Jesus? Olha o que o texto fala, se tornou servo. A ideia aqui é de escravo. Ele se tornou servo, escravo. Ele assumiu os planos do Pai para cumprir tudo isso como servo, servir a mim e a você. Já imaginou isso? Jesus Cristo, que é Deus, é homem, agora se faz homem para poder servir a nós. Em semelhança de homem, ele tomou a nossa forma. Gente, qual que é a ideia? Porque Cristo, ele de certa forma, ele se limitou por causa da sua figura humana. Mas ele continua sendo Deus. Olha como que é incrível essa história. Quando ele nasce, tem um sacerdote que chega perto dele. Lá no comecinho de Mateus fala sobre isso, né? 3 pessoas que têm cânticos lá. Cântico de Zacarias, Maria e tem mais uma outra lá. E aí tem esse rapaz que pega o Senhor. Pega Jesus no colo e fala assim, nossa Deus, pode me despedir em paz, eu posso morrer agora. Porque os meus olhos viram a salvação do Senhor. O que eu quero mostrar para você que é incrível? É que esse Jesus, que mamava em Maria, que dependia completamente dos seus pais, era o Deus que estava governando toda a terra. Consegue imaginar isso?
É esse que o texto está dizendo para nós aqui. Jesus nunca abriu mão do seu poder, da sua divindade, mas ele se humilhou, tornando em semelhança de homem. Um menininho ali que... Quem tem... É isso aí, menininho desse jeito. Jesus, homem. Por isso que ele está dizendo Cristo Jesus, porque ele está dizendo esse Deus, homem. Consegue imaginar essa humilhação que Jesus passou? Nenhum de nós, imagina não, nenhum de nós vai saber o que é essa humilhação que Jesus passou. A não ser o dia que Jesus voltar, nós somos glorificados, a gente estiver no céu diante dele, glorificados mesmo em glória. A gente fala assim, Jesus amado, Jesus do céu, como é que teve coragem de sair disso daqui para ir? Essa é a humilhação de Jesus. Em semelhança de homem. Eu gosto demais dessa história, gente. Ele está lá, tendo que mamar um leitinho e governando o mundo. Salvando homens dos seus pecados. Mas a coisa fica pior. Porque ele se humilhou não só na sua encarnação, mas ele se humilhou na morte. E a morte de cruz. Quando a gente vai lá para Deuteronômio, existe uma lei que Deus colocou lá, que quando alguém morria e fosse pendurado no madeiro, era bom que tirasse esse homem logo. Porque quem morresse no madeiro, ele carregava a maldição de Deus. Está em Deuteronômio 21. Está lá. Alguém morreu? Tira do madeiro. Foi crucificado? Tira, porque se ele ficar lá, esse coitado está carregando a maldição de Deus. Aí vem Jesus. Nasce como um pobre. E ele diz, o meu reino não é disso aqui não. O meu reino é muito maior, o reino dos céus. Mas não só se fez homem. Ele vai morrer o pior tipo de morte, a morte mais vergonhosa que tinha para uma pessoa. O cidadão romano, a gente vai encontrar alguns escritos, Cícero escreve sobre isso, né? Era um escritor, filósofo, poeta. Ele fala sobre isso, longe de nós, romanos, se quer olhar para uma cruz. É vergonhoso, é horroroso um negócio desse. Aí vai Jesus e morre numa cruz. Mas o bom dessa história é que isso aqui não acaba aqui. Porque ele diz lá no versículo 9, por isso, porque Jesus fez isso, se humilhou, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, ou ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por causa dessa crucificação, por causa dessa humilhação, agora Deus o exaltou. E preste bem atenção aqui, porque não foi o próprio Jesus que se exaltou, apesar de que ele poderia ter feito isso. Jesus é Deus, ele poderia ter feito isso. Mas foi o Deus Pai que o exaltou. É como se fosse um carimbo dizendo assim, olha filho, eu aceitei o seu sacrifício. Está pago. Acabou. O escrito foi rasgado agora, de uma vez por todas, não vai haver mais sacrifício, não vai haver mais derramamento de sangue, porque foi aceito. Eu entendi essa história, essa humilhação, cumpriu direitinho o que nós combinamos, mas agora você vai ser exaltado. E é por isso que nós lemos aquele texto no início, que Deus o exaltou. Agora imagina, Cristo no mais alto dos altos, se rebaixa ao mais baixo dos baixos. E por isso Deus agora, novamente, coloca essa história aqui de Deus o exaltou à mais alta posição, é você entender que ele está falando aqui, ele foi super exaltado. É uma linguagem aqui bem forte mesmo, assim. Ele foi ultra exaltado por conta dessa humilhação, por conta de tudo que ele fez aqui. E agora Deus o colocou acima de tudo, ele tem um nome que é acima de todo nome. E diante desse Jesus, todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quer você acredite ou não nessa história. Quer você acredite ou não que um Deus se fez homem, assim como nós, que morreu numa cruz, quer você acredite ou não, a história nos conta que o dia que Ele voltar, todos nós estaremos prostrados diante dele.
Ele é o nosso Senhor. Esse é Jesus Cristo, o mais exaltado, o mais honrado. Não foram nem homens que exaltaram Jesus, porque os homens, na verdade, gritaram para matá-lo, para que ele morresse. E agora, diante disso, eu quero partir para algumas aplicações. Eu vou gastar um tempo nisso aqui, porque vocês vão ver que isso aqui é extremamente prático para nós. Quando nós entendemos quem é Jesus Cristo, aquele que se humilhou, mas foi exaltado, está sentado à direita de Deus, governando, reinando. Esse Cristo que é a imagem do Deus invisível. E quando nós vemos textos dizendo aqui, quando alguém olhava para Jesus, o próprio Jesus dizia: aquele que olha para mim, vê o meu Pai. Aquele que me honra, honra o Pai. E ele vai ser chamado aqui agora, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso aqui é bonito demais também, porque a palavra aqui é Adonai. Talvez você já ouviu até essa palavra, Adonai. E por que está aqui que Jesus Cristo é o Senhor, o Adonai? Porque no Antigo Testamento, lembra que tinha um mandamento lá que falava: não tomarás o nome do teu Deus em vão? Então o hebreu, ele tinha muito medo de pronunciar o nome de Deus em vão. Então ele não falava o nome de Deus, Yahvé, de onde vem Jeová e alguns outros nomes, certo? Ele não falava isso, ele tinha medo. Ele usava um outro termo. Adivinha qual que era? Não, gente, não está difícil não. Adonai. Em vez de falar Yahvé, eles falavam Adonai. Quando eles queriam falar assim, grande é Deus, ele fala, grande é o Senhor. Aí agora vem um texto dizendo que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ou em outras palavras, que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é só um bom exemplo, gente. Jesus Cristo não é só uma pessoa iluminada. Não é só alguém que veio fazer o bem. Ele fez tudo isso mesmo. Mas Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Redentor. Como nós vimos naquele texto, Ele é o príncipe salvador das nossas almas. Mas isso aqui, como eu disse para vocês, isso aqui é completamente prático. Por quê? Pode passar, por gentileza? Porque Jesus Cristo se humilhou na cruz. Deus o exaltou acima de todos, para que todos se submetam a Jesus como Senhor. Em primeiro lugar, o que nós podemos fazer diante desse texto? Deixa eu dar uma lida aqui. C.S. Lewis, um grande escritor, escreveu: orgulho tem sido a principal causa de miséria em todas as nações e famílias, desde que o mundo começou. Orgulho sempre significa inimizade. Não apenas inimizade entre homem e homem, mas inimizade para com Deus. Calvino, João Calvino, o reformador, resume a aplicação prática desse nosso texto dizendo: uma vez que então o Filho de Deus desceu de tão grande altura, quão irracional é que nós, que nada somos, sejamos elevados com orgulho. Primeira coisa que eu quero dizer, depois voltar nesses textos aqui, é que se Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar. Gente, não sei se vocês viram aquele filme De Volta para o Futuro. Acho que a maioria já deve ter visto, né? Tem uma das cenas lá, que ele vai para o futuro e ele faz umas lambanças, umas bagunças e tal, só que ele traz um jornal esportivo, resultado de esporte. E ele volta para o passado e está lá, e da cena ele diz para alguém lá, fala, ó, aposta nesses times aqui que é certo. É mais ou menos essa ideia. Ele conhece o futuro. É certo que vai acontecer. É ficção, tá, gente? Onde que aconteceu isso? É filme. Tá lá no futuro, ele pega um jornal com resultado esportivo, depois ele volta para o passado e entrega essa revista lá e fala, ó, gente, aposta aqui que é certeza que vai acontecer. Você teria coragem de apostar no time contrário? Não. Para de ficar pensando assim, não, mas crente não aposta. Calma, filho, vai comigo aqui, tá bom? Caminha comigo aqui. Crente não aposta. Vem comigo. Você teria coragem de apostar? Bet. Vou jogar no bet agora. Sabe, você conhece essa revista nas mãos, certo? Você teria coragem de apostar no time que naquela revista está falando que vai perder? É 100% garantido que ele vai perder. Não é? E tem gente que está fazendo isso com Jesus. Apostando que essa história aqui não é verdade. Talvez hoje é o dia de você repensar.
Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Jesus subiu aos céus, está sentado no trono, julgando, governando, conduzindo. E um dia ele vai voltar para julgar a cada um de nós. Como eu disse, você crendo ou não, quando estivermos diante da majestade, da glória, da grandeza desse Cristo que é Deus, todos nós cairemos de joelho. Só para te contar uma história, quando Daniel viu o anjo Gabriel, em Daniel capítulo 10, depois dá uma olhada lá. Gabriel, o anjo, aparece para ele, ele se prostra, ele cai com o rosto em terra diante da grandeza do anjo. E ele vai e toca, o anjo toca Daniel, e esse bicho fica tremendo. Isso porque é um anjo. Agora imagina diante de Jesus. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas eu espero que o dia que isso acontecer, você esteja do lado dele, como Senhor e Salvador da sua alma. E não como um juiz que vem para te julgar. Essa história é 100% certa, que vai acontecer. Tudo que foi prometido já cumpriu, está sendo cumprido. Está faltando só um detalhezinho, que é a volta dele. Se Jesus Cristo é o Senhor, se renda ao senhorio de Jesus. Afinal de contas, o que ele vai dizer antes para nós aqui é, Paulo diz nesse texto, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O nosso viver é Cristo. Gente que viu Jesus e não teve dúvida de que ele é o Senhor e seu Salvador. Se renda. Mas também, eu quero trazer algumas aplicações práticas para você diante desse texto. O senhorio de Cristo exige uma resposta de nós. Se renda, se curve. Segundo, a humilhação de Jesus nos ensina em nossos relacionamentos pessoais. Agora eu quero entrar nisso aqui. Porque Jesus, sendo Deus, se humilhou para servir. Agora você vai olhar para a sua vida. Não é para do seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu vizinho, para devia estar aqui para ouvir isso agora. É você que está aqui ouvindo essa mensagem. Se Jesus, que é o Rei dos Reis, se tornou servo, qual a sua dificuldade em ser servo? Gente, por muito pouco a gente está subindo no salto. Por muito pouco nós estamos buscando a glória para o nosso nome. E o Deus homem se humilhou. E eu dentro da minha casa só quero saber dos meus direitos. Dentro da minha casa eu quero saber o que eu vou ganhar. No meu trabalho eu estou usando pessoas para me promover. Ao invés de ser bênção, ao invés de servir. Esse é o grande exemplo que nós vamos encontrar em Jesus Cristo para a nossa vida pessoal. Primeiro você precisa se render a Jesus como seu Salvador. Mas também nós precisamos aprender, em terceiro lugar, a destronar o eu. A quebrar esse nosso orgulho. Que tem não só destruído a nossa relação com o próximo, mas com Deus. Vou te lembrar uma história de Nabucodonosor, que é contada, e aí nós vamos encontrar quando esses meninos lá, né, que o Gabriel aparece para ele lá e tudo mais, ele chega para Nabucodonosor tem um sonho, né, que ele é uma estátua muito grande, tem os pés de barro, e ele diz lá, essa estátua vai cair, essa estátua é você, Nabucodonosor, seus pés são de barro, e se você não se humilhar diante de Jesus, de Deus, você vai cair. Passa um tempo, Nabucodonosor está lá no castelo dele, numa varanda enorme, e o texto diz que ele afirmou isso. Olha só o que eu construí pelo poder dos meus braços. Naquele momento, ele se lembra e aparece uma voz dizendo, ei Nabucodonosor, foi você, né? Você vai entender agora quem sou eu. Nabucodonosor é tratado no seu coração de uma forma muito pesada. Deus o faz pastar como um animal. Até o dia que ele recobra o seu ânimo e ele diz, agora eu entendo e sei quem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo isso que eu tenho, tudo isso que eu fiz e tudo que eu sou, pertence ao Senhor.
toda glória seja dada a Ti. Esse é o nosso problema, porque no trono da nossa vida ainda estamos nós, não só como os nossos próprios redentores. O Salvador da minha alma sou eu vou conquistar isso, quando Jesus está dizendo, olha para mim, você não pode, você é um pecador, por melhor que você seja, você é um pecador. Se renda a esse Jesus, mas tire você mesmo desse trono e coloque o próprio Senhor Jesus reinando sobre a sua vida. É por isso que Paulo, mais uma vez, eu vou lembrar vocês, vai dizer, porque para mim, o viver é Cristo. E a gente está buscando tanta coisa aqui nessa vida, tantos olhares, tantos holofotes, que a gente esquece que isso tudo é para Ele. Por fim, a exaltação que nós teremos é diferente desse mundo, gente. Porque pode ser que tenha um monte de voz dizendo aí, porque onde a gente vai não tem como. Eu sei que em alguns lugares tem que ser mesmo assim, né? A gente tem que esfregar diploma, graduação, tem que, né, mostrar credencial, tem que mostrar que eu sou bom. E quando você não é, agora você contrata gente para colocar você lá no alto. É o seu nome, é você crescendo. E onde está Jesus nessa? Aquele que é Deus e se humilhou, e a gente está querendo buscar coisa aqui que... O reconhecimento e a exaltação que nós teremos, isso também é garantido. Nós vamos ter no céu. Nós vamos ter no céu. Mas é lá que a gente tem que buscar. Enquanto nós estamos aqui, é o nome de Cristo que é exaltado. É o nome dele. Que a gente entenda essa história de que o texto termina aqui, né? Dizendo, toda língua vai confessar que o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda honra e toda glória é a Ele. Para de querer ficar buscando isso para você. Toda honra e glória é a Ele. Você tem que buscar aperfeiçoar mesmo, tem que ser o melhor. Você tem que se dedicar mesmo, e que você, o dia que for melhor. Eu me lembro de um vídeo de alguns campeões. O Vitor Belfort faz parte desse vídeo lá. E o nome do vídeo é Eu Sou o Segundo. Ele sentava numa cadeira assim, a luz só nele, eu sou o segundo. E na época eles eram os melhores da categoria deles. Era o número 1, primeiro da categoria deles, lutadores, tinha os outros caras. Eles eram os melhores, mas ele sentava numa cadeira e falando assim, eu sou o segundo. Ele vai explicar essa história. Porque em primeiro lugar é Jesus Cristo. Que você seja o melhor na sua área, mas você vai ser sempre o segundo, porque em primeiro é Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória. Feche seus olhos. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por cento seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria, e eu não vou resistir àquele que é
acalmar. Perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por centro seu o peso que era meu. Da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que Ele está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que era e será pra sempre. Sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome é o nome de Jesus. Vou te fazer mais um desafio de assumir nessa semana que você é um servo. Servo vai servir o próximo, vai servir o outro. Você vai servir dentro da sua casa, vai servir o seu esposo. Você é servo, servir a sua esposa. Nossa, vai servir essa criatura aqui. Nós acabamos de ouvir, Jesus Cristo veio para servir. Você vai ser servo dos seus filhos. Filhos, vocês serão servos dos seus pais. Afinal de contas, a Bíblia diz: honra pai e mãe. Você vai ser servo do seu patrão, não só porque ele te paga, que você pode ser mandado embora, mas vai fazer isso por causa de Jesus. Você que é patrão, que é líder, que é o chefe, você vai servir os seus funcionários, os seus clientes, os seus pacientes, secretários, todos os funcionários. Você vai ser servo. Mas por que eu vou fazer isso? Eu? Olha para Jesus. Você vai fazer isso por causa de Jesus, Salvador da sua alma. Se Ele fez isso por você, te livrando da condenação. Vamos nessa? A gente vai servir. Semana que vem você vai chegar para mim e dizer se isso não foi transformador dentro da sua casa. Vocês todos assumirem a postura de servos, não aqueles que têm direito a todas as coisas, mas aqueles que têm direito de serviço. Porque se a gente tem direito a alguma coisa diante de Deus, é a condenação, é o inferno. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores, o que a gente merece é a morte e a condenação. O direito que nós temos é de sermos servos. Sirva dentro da sua casa. Começar por aí. Seja servo. Olhe para o outro e fala assim: nossa, mas... E é interessante que tem um texto que ele é ruim demais de ler. No Novo Testamento, lá nos Evangelhos, quando Jesus vai descontando umas histórias lá, e ele diz lá que nós somos servos, que a gente tem que servir, porque Jesus serviu e tal. Dessa mesma forma, vocês serão servos. E aí, quando vocês servirem, a história ruim porque ele fala, quando um escravo, ele serve, ele trabalhou o dia inteiro. Aí ele chega dentro da casa do seu senhor, ele não vai sentar para comer. O que ele faz? Ele prepara a comida, ele espera o seu senhor comer, para depois sentar. E quando ele disser assim: nossa, eu já fiz tudo, aí ele vai pensar: só não fiz mais do que a minha obrigação.
você vai ser servo. E quando você estiver servido, cansado, e vai servir mais ainda, você vai lembrar essas palavras de Jesus dizendo: só fiz o que era minha obrigação, nada mais do que isso, de ser servo. Tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Por quê? Não é porque você é bom, porque você é porque você está espelhando Jesus. Lembra o que o texto está dizendo para nós lá no comecinho? Preciso voltar nisso aqui. Versículo 5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele está te chamando a ação. Ele não está te chamando só para achar esse texto bonito. Falou, Jesus é bacana mesmo. Não, está te chamando. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Jesus Cristo. Sejam servos, se humilhem. Mas claro, gente, só um parênteses aqui, tá? Isso não é ficar à mercê de capricho e de maldade de outras pessoas, não, tá? Acha equilíbrio. A gente precisa achar equilíbrio. A gente usa sabedoria. Apesar de que Jesus Cristo, de certa forma, ele fez isso, né? Nós não somos chamados a isso, não. Tá bom? Fala, agora você é meu servo, né? Tenho certeza, você que é um marido engraçadinho, vai chegar no carro ali e falar, agora você é minha escrava. Rapaz, você vai ter uma conversa comigo. Mas assuma a sua postura. Tende a mesma atitude que Cristo teve. Sirva. Porque quem vai ser glorificado é Deus, através dessa sua atitude. Vamos orar, gente? Somos diante de Deus agora. Eu quero ser servo. Eu quero ter essa mesma atitude de Jesus. Eu quero buscar esse Senhor. Para você que ainda tem dúvidas a respeito, eu tinha dúvidas a respeito de quem é Jesus, assume o compromisso de ser servo dele. Fala, Jesus, eu quero te servir. Eu entendi que o Senhor é o Salvador da minha alma e eu vou me dobrar diante do Senhor. Eu confesso agora que o Senhor é o meu Salvador. Você que já conhece Jesus, assuma o desafio de ter a mesma atitude que Cristo teve. Pai bendito, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos serviu através de Jesus Cristo. A gente que não merecia nada de bom do Senhor por causa dos nossos pecados. Mas através de Cristo Jesus, o Senhor se humilhou. Mas obrigado porque Jesus Cristo foi exaltado. Jesus Cristo reina, Jesus Cristo vive. Pai, que Cristo reine nos nossos lares, que Cristo reine na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso coração. Pai, que haja salvação nessa noite, vidas se rendendo, se prostrando, confessando que o Senhor é Deus. Obrigado, Pai, nos ajude nessa semana a termos a mesma atitude de Jesus, que serviu, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Nós oramos assim no nome dEle, nosso Redentor, Príncipe das nossas almas, Jesus Cristo. Amém.